Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Aline Almeida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Multiplique Suas Ideias. Hoje eu trouxe para vocês a aula que vocês tanto pediram, essa capa de Bíblia que fez o maior sucesso, porque eu fiz ela de presente para duas amigas queridas, a Vivi De Gasperi do canal Vita Colorida e a Grazi do Tu Que Ensina. Eu fiz essa capa de presente para elas, levei para elas na Mega e todas amaram e pediram para eu trazer para vocês o passo a passo. Então eu trouxe para vocês. Ó, ela tem um botãozinho de imã para fazer o fechamento e olha que lindo, ó. Tem um espacinho aqui para acomodar um bloquinho de anotações para você anotar aí as suas orações, os seus pedidos. Um espacinho aqui para acomodar uma caneta e, claro, um bolsinho aqui para acomodar a sua Bíblia, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês passo a passo. Vamos lá? As medidas que eu vou passar para vocês é para uma Bíblia na medida de 16 por 11. Se você quiser fazer em Bíblias maiores, você tem que adaptar as medidas aí para o tamanho da sua Bíblia, tá bom? E eu estou utilizando aqui também esses bloquinhos que abrem pela lateral menor para fazer anotações. Mas você pode colocar qualquer outro tipo de bloquinho de anotação. Esses bloquinhos você encontra em papelarias, tá ok? Eu vou passar aqui rapidamente as medidas para vocês, mas todas essas informações também estão na descrição do vídeo. Nós vamos precisar de 2 vezes de 40 por 19. Eu escolhi aqui o sintético Dunas, um sintético de 0,8 de espessura. Você pode escolher aí qualquer sintético da sua preferência, numa gama enorme de opções que tem aí para vocês, tá bom? Vamos precisar também de 13 por 16, 11 por 19, uma medidinha de 3 centímetros por 12. E para fazer os acabamentos, eu cortei 2 centímetros por 40 duas vezes, 2 centímetros por 19 3 vezes e 2 centímetros por 13 uma vez. Essas são as tiras de debrum que a gente vai fazer os acabamentos nas laterais de bolsos e também no final da nossa peça. Para o fechamento, eu vou utilizar este botãozinho de imã, que um lado é aplicado com o balancim, que tem um rebite, e o outro lado é um método comum de aplicação de botãozinho de imã. No desenvolvimento da peça, eu vou mostrar para vocês como que a gente aplica. E para fazer os acabamentos dos cantinhos, eu vou utilizar essas cantoneiras. Todos estes materiais você encontra na lojinha da Jo, a nossa parceira querida, e ela vai te atender com muito carinho e enviar todos esses materiais para você, com diversas opções de sintéticos que você estiver procurando aí para o seu ateliê. As minhas tiras de debrum que eu vou utilizar para o acabamento da minha peça, eu já passei a cola de contato no verso, ó, eu cortei no mesmo material no Duna, já passei a cola de contato aqui no verso e já deixei ela evaporando a umidade, que a cola de contato tem que estar seca ao toque, tá bom? E fiz uma marcação em todas elas utilizando a minha régua de margem. Essa daqui é a minha régua de margem, ela é lá do meu parceiro a Costura Tudo Tecidos e ela é excelente para fazermos essas marcações. Você posiciona ela, ó, posicionei essa linha central que ela tem aqui, bem na margem aqui do meu sintético e fiz uma marcação. Como a minha tira tem 2 centímetros de largura, eu fiz uma marcação com 0,75. Na hora que eu for aplicar na peça, você vai entender por que a gente marca um pouco mais para a beirada, tá bom? Facilita bastante no acabamento da peça. Eu vou pegar aqui uma das minhas medidas de 40 por 19 e já vou aplicar a parte de baixo do botão. Ó, eu vou separar. Por enquanto, essa parte que é aplicado com o balancim, que é com o rebite, eu vou reservar. E vamos prender já essa parte que a gente utiliza essa matriz que vem no botão. Olha só. Vou escolher aqui o meu tecido que vai ficar para o lado de fora da minha capa de Bíblia. No meu caso, eu estou utilizando o mesmo sintético para todas as partes, mas se você for variar na cor, que fica bem legal também,
Então, nós vamos aplicar essa parte do botão no sintético que vai ficar para o lado de fora, tá bom? Vou dobrar aqui ao meio, nessa margem menor, para encontrar o centro. Vou fazer um piquezinho bem pequenininho aqui. Somente para eu conseguir visualizar o centro da minha peça. Vou marcar 2,5 centímetros do centro para dentro. Com a minha matriz, eu vou posicionar essa bolinha aqui central nessa marcaçãozinha que eu acabei de fazer. E vou marcar essas duas aberturas que tem aqui na minha matriz, ó. Marquei essas duas aberturas. Com o auxílio de um descosturador, eu vou com cuidado abrir somente essa marcaçãozinha que eu acabei de fazer. Com as duas perninhas assim levantadas, ó, eu vou encaixar aqui pelo lado direito. Vou posicionar a minha matriz aqui, ó, dentro das perninhas e vou abrir essa ferragem, ó. Dessa forma. Feito isso, essa parte a gente já pode reservar por enquanto. Eu vou pegar as minhas duas medidinhas menores, que será os bolsos internos da nossa capa de Bíblia. E já vamos aplicar aqui o viés de acabamento. Eu peguei aqui uma medida de 2 por 19 e a medida de 13 por 2, tá? Na minha medida de 11 por 19, eu vou aplicar o meu viés, a minha tirinha de debrum, nessa lateral de 19 centímetros. Eu já passei a cola de contato aqui e já adiantei também e já passei a cola de contato aqui nessa beiradinha, já deixei ela secar dos dois lados. Porque a cola de contato, ela só funciona quando ela está nas duas partes que serão coladas. Com o seu bolsinho, com o lado avesso do seu bolsinho virado para você, você vai posicionar a margem que você quer colar bem em cima da risca, deixando essa margem menor, que nós medimos de 75 milímetros, para o lado direito da peça. Olha só, você vai colar bem alinhado na linha, desta forma. E agora nós vamos dobrar, ó, pode dobrar bem aqui em cima da margem mesmo, esse excesso aqui para o lado de dentro, abraçando a nossa peça. Ele vai ficar dessa forma, ó. Fazendo a colagem dessa forma, aqui o lado direito, onde nós vamos fazer um pesponto bem bonito, não corre o risco de não pegar aqui o avesso, tá? Porque o avesso ele tá um pouquinho mais para dentro. Dessa forma a gente faz um acabamento perfeito e consegue prender as duas partes da nossa tira de debrum sem dificuldade. No outro bolsinho, que é a medida de 13 centímetros por 16, aqui no verso eu já fiz uma marcação, ó, na parte de baixo do meu bolsinho, eu fiz uma marcação com meio centímetro para dentro desse lado e meio centímetro para dentro deste lado. E fiz uma linha, ó, marcando este ponto até a margem. Dessa forma, a minha parte aqui de baixo ficou com 12 centímetros de largura. E só a minha parte de cima, aonde nós vamos aplicar essa tira de debrum, é que ficou com 13 centímetros. Então, esse excesso aqui nós vamos remover. Ele vai ficar com esse formato, ele dá uma afinada aqui embaixo, tá bom? Já passei a cola aqui também, e da mesma forma, ó, o direito virado para baixo, e eu vou colar na lateral, onde eu fiz a minha marcação com margem de 0,75 milímetros. E agora nós vamos à máquina passar um pesponto aqui, prendendo essa tira de debrum e já fazendo um acabamento. Faça um pontinho bem devagar e bem bonito para ele ficar
porque ele vai ficar bem aparente. Em algumas partes dessa peça, nós vamos trabalhar com o corte a fio, tá bom? Então, nós vamos aplicar a tira aqui, ó, de debrum, somente nessa parte de cima, que é onde vai ter bastante contato com a mão, mas as laterais que serão presas na nossa peça, eu não vou colocar acabamento de viés, para não ficar muitas camadas de costura. Agora, eu vou pegar a minha medidinha de 3x12... e já vou aplicar ela aqui, ó, no meu bolsinho de 13x16, que nós fizemos aquela afinação aqui embaixo, tá bom? Eu vou fazer uma marcação com 1,5 cm acima aqui da margem. Estou marcando com essa caneta, que é uma caneta grafite, própria para marcar sintéticos e couro, tá bom? Essa caneta é excelente, porque você pode marcar o sintético, fica bem visível e depois você consegue remover com o próprio olhinho da máquina. Um paninho e o óleo da máquina, você remove as marcações feitas com essa caneta. Fiz uma marcação aqui com 1,5 cm dessa margem para cima e vou marcar aqui, ó, com 2 centímetros da lateral. Fiz uma marcação aqui, mais ou menos a olho mesmo, tá? Não precisa fazer o risco todo, porque nós vamos costurar agora, ó, essa tira, começando nessa primeira marcação de 1,5 cm que nós fizemos, e seguindo essa linha que nós marcamos com 2 centímetros para dentro da margem, tá bom? Nós vamos fazer isso no lado esquerdo mesmo, do nosso bolsinho, tá? Vou posicionar ela aqui e vou fazer uma costurinha com retrocesso no início, bem bonitinha, e retrocesso aqui no final. Olha só, fiz uma costurinha aqui bem na beiradinha e já prendi a minha tira, que é o suporte onde vai a minha caneta. Essa outra lateral que ficou saindo pra fora, nós vamos trazer ela aqui pra margem, ó. Só que eu não vou costurar ela agora. Eu vou costurar ela já prendendo no nosso tecido principal, onde vai os bolsos, tá bom? Eu vou pegar aqui minha outra medida de 40x19, que é o tecido interno, onde a gente vai aplicar esses bolsinhos, tá bom? Vou medir 12 centímetros da margem para dentro e aqui também 12 centímetros da margem para dentro. Do lado esquerdo da sua peça, você vai medir 12 por 16, que é a altura do nosso bolsinho, tá bom? Do outro lado, do lado direito do seu tecido, você pode fazer uma linha de ponta a ponta, tá? Na altura total dos 19 centímetros, com 12 centímetros para dentro da margem. Essa parte aqui, ó, de 11 centímetros por 19, nós vamos posicionar para dentro dessa linha, e aí você já posiciona já cobrindo a linha, e você não precisa se preocupar depois em apagar a marcação. E esse bolsinho aqui também, nós vamos posicionar aqui desse lado, tá bom? Vamos prender primeiro este bolsinho. Nesse bolsinho, nós temos que lembrar que a parte de cima tá com 13 centímetros de largura. Então, quando nós ajustarmos aqui nessa medida que nós fizemos de 12, ele vai automaticamente fazer essa elevação. É proposital, para você conseguir encaixar um caderninho aqui, tá bom? Primeiro vamos prender aqui, ó, essa lateral. Eu vou alinhar essa pontinha bem à margem aqui de baixo. A lateral aqui, ó, eu vou até erguer aqui a parte da caneta para vocês conseguirem visualizar bem. Essa lateral aqui, ó, eu vou alinhar bem a margem aqui, ó, bem paralelo uma à outra. Eu já trago esse acabamento da caneta para a lateral e em uma costura só eu já fecho toda essa lateral, prendendo ela aqui nessa margem. Então, vamos lá?
Tá, olha só, já aprendeu. Aqui, a princípio, pode parecer para você que ficou até muito volume para uma caneta. Porém, quando a gente aplicar o viés, ele ainda vai espremer mais um pouquinho esse canal aqui para caneta, tá? Então, vai encaixar uma caneta bem certinho. E agora, desse lado, ó, você já pode trazer essa margem aqui neste risco que nós fizemos, ó. Já posicione ele já cobrindo aqui o risco. Bem retinho. Deixa a margem aqui de baixo bem paralela aqui à margem de baixo. E aí nós vamos costurar aqui. Chegando aqui embaixo, a gente já fecha aqui a parte de baixo. Essa costura vai ficar bem aparente. Então, faça ela bem bonita e bem devagar. Pode dar um retrocesso no início. E ele vai ficar dessa forma, o bolsinho, tá bom? Ele tem uma elevação, ó. Ele fica com uma certa elevação para podermos colocar aqui um caderninho. Agora, o outro bolsinho, nós vamos posicionar nessa outra marcação, deixando o viés para o lado do bolso que nós acabamos de aplicar, tá bom? Então, o acabamento aqui de debrum para o lado do bolso. E aí, posiciona bem retinho aqui na linha e faça uma costura prendendo aqui as 3 laterais. Essa costura aqui, ela vai ficar aparente, então faça ela com bastante capricho. E ficou desta forma. Agora, nós já podemos posicionar na outra parte onde nós já prendemos aqui o botãozinho. O botão que nós aplicamos vai ficar para o lado do porta-canetas aqui, tá bom? Então, vai ficar para este lado. Deixei ele assim na posição bem certinha e eu vou aplicar aqui uma cola spray só para eu posicionar e ele não ficar saindo do lugar. Eu vou usar essa cola spray aqui da Amazonas, ó, que ela tem um jato bem direcionado, não faz sujeira. Essa cola funciona como a cola de contato, precisa ter aplicado nos 2 lados. Vou aguardar um pouquinho, só ela evaporar um pouquinho a umidade, para então unir as 2 partes. E agora eu vou passar uma costurinha aqui em toda a margem de segurança, só para deixar bem assentadinho essas 2 camadas. Agora, para fazer a aplicação das tiras de debrum, em toda a lateral fazendo o acabamento, eu preciso primeiro passar a cola de contato em todas as margens aqui, passa bem na beiradinha, com bastante cuidado para não ultrapassar o limite para dentro do seu sintético e ficar aparecendo excesso de cola, tá bom? Vou passar aqui por dentro e também aqui por fora, tá bom? Então, já passei a cola de contato, já aguardei ela evaporar, né, perder a umidade. E agora, da mesma forma, nós vamos aplicar a tira de acabamento. Nós vamos considerar agora que o lado de fora aqui da nossa capa é o direito da nossa peça, tá bom? E aonde nós aplicamos os bolsinhos seria como se fosse o avesso. E nós vamos seguir a mesma lógica que nós fizemos a aplicação aqui nos bolsinhos, tá? Com o avesso virado para mim, seria então o direito para baixo. Nós vamos posicionar nessa margem que tem a marcação de 75 milímetros, a nossa lateral, bem certinha aqui em cima dessa marcação. Essa marcação aqui agora, ela se faz mais importante que antes. Por quê? Aqui nós teremos também, na hora da dobra para o lado de dentro da peça, mais camadas, tá? O que ocorreria ainda mais o risco de ficar sem costurar se essa parte de dentro tivesse, se essa marcação tivesse no centro, porque na hora de dobrar, o que viria para dentro da peça seria menor, tá bom? Então, agora nós vamos dobrar aqui da mesma forma que nós fizemos com os bolsinhos. Então, olha só. Eu colei primeiro as laterais maiores e as laterais menores eu colei, ó, começando abaixo do que eu iniciei aqui da lateral menor. E agora nós viremos pelo lado direito, pelo lado de fora da nossa peça, fazendo um pesponto
bem na beiradinha, com um ponto bem bonitinho. Faça com calma, devagar, que esse ponto vai ficar bem aparente, principalmente se você estiver utilizando, como eu aqui, uma linha que dá todo esse destaque, né, que aparece bem, tá? Então faça um pontinho bem devagar, de preferência aí um pontinho 4, 4,5, tá? Um ponto mais largo fica bem bonito, tá? Mas aí também vai da sua preferência. Então vamos lá? Olha só que pontinho bonitinho que fica, bem acabadinho. E aqui no verso, ó, ele pegou em todas as partes do viés, tá bom? Agora nós já podemos aplicar o botãozinho com o rebite aqui do outro lado. Eu vou posicionar a Bíblia, o caderninho, tudo aqui no lugar. Ó, essa contracapa aqui da Bíblia, a gente encaixa aqui nesse bolsinho. O bloquinho, eu quero encaixar ele, ó, parte pra fora e parte pra dentro. Isso é opção minha, tá? É a minha ideia de fazer o uso dessa forma, tá bom? E aqui no cantinho, ó, vai a caneta, ó. Dobrei, e aí eu já consigo ter, ó, a posição que eu vou ter que aplicar a minha outra parte do botão, tá bom? Ó, eu apertei bem aqui, pra ele só marcar aqui onde tá o meu botão, ó. E vou então posicionar o botão aqui. Eu vou confirmar só se tá no centro mesmo. Tá certinho. 9,5 da marcação que eu fiz aqui da posição do botão. Tá centralizado. O outro lado do botão, ó, ele tem um rebite, ó. Como se fosse um rebite, tá bom? E aqui tem essa parte com a cabecinha. Então, a gente faz um buraquinho aqui abrindo essa passagem que nós marcamos, a posição que nós marcamos. Vou colocar aqui o botão, ó. Sai com a pontinha aqui para esse lado. Encaixa aqui o rebite. E aí você vai pressionar com a matriz própria para este botão no balancinho. Eu vou pressionar e já trago pronto para vocês. Para aplicar as cantoneiras, nós vamos utilizar algumas gotinhas aqui de cola, dessa cola instantânea. Eu vou colocar aqui só no cantinho, no lado direito aqui da minha peça. Não passe muito, só um pouquinho. E vou posicionar, ó, essa parte que tem um acabamento no lado do direito da minha peça, o lado que vai ficar pro lado de fora, tá bom? Você pode aguardar um pouquinho ela secar. Agora eu peguei aqui um retalhinho, ó, de sintético. Peguei aqui um sintético corano que tem um fundinho aqui com uma mantinha, tá? Pra fazer uma proteção. Eu vou abraçar aqui e com o auxílio de um alicate, o que você tiver aí, você vai pressionar, fazendo, ó, esse movimento, ó, de fora pra dentro, fechando essa abinha lateral aqui. Bem suave, tomando bastante cuidado para não amassar a sua cantoneira, tá? Você vai conferindo, vai vendo se ficou bacana. Se você achar que precisa apertar um pouquinho mais, você volta com a proteção e aperta novamente. Já ficou bem fechadinho. E olha que gracinha que fica os cantinhos com o acabamento das ferragens das cantoneiras, tá bom? É uma dica aí de acabamento. Se quiser deixar sem, fica bonito também. Mas a ferragem dá um charme pra peça, né? Eu vou colocar aqui nos dois outros cantinhos também. E pronto. Então, é assim que vai ficar a nossa capa de Bíblia para estudos, para orações, para você levar aí quando você for à igreja ou para presentear uma amiga querida, tá bom? Então essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima!